Olá, boa tarde. Boa tarde todas e todos e todes. Bem-vindos ao Festival de Fotografia de Tiradentes, novamente, mais uma palestra. Primeiro, queria agradecer a Eurita, que está aqui, fazendo tradução de Libras com a gente. Já tem muitos anos que ela está com a gente, ela também é parte desse festival. Queria agradecer também nossos patrocinadores, CBMM, Itaú e CEMIG, que fazem esse evento ser possível, fazem ser possível ter tanta gente querida aqui no palco, e exposições, palestras, workshops, tudo mais. Agradecer também nossos apoiadores, que são muitos, vocês podem ver ali, são muitos, e a gente conta com eles para fazer esse evento acontecer. Antes de apresentar Pedro e João, a gente pode passar o vídeo do Combinar Foto, que foi um projeto que começou antes do festival de fato começar, mas já era uma iniciativa do festival para trazer fotografia, cultura, um pouquinho do nosso festival para dentro das escolas. Foram 6 escolas municipais atendidas e uma escola estadual que receberam o Combinar Foto, que é um projeto de fotografia super interessante de educação para as crianças. A gente pode passar esse vídeo e aí, sim, a gente começa essa mesa. Obrigada. Então, dando início à mesa, vou primeiro apresentar os dois brevemente. Acho que vocês podem também falar um pouco mais do trabalho de vocês como curadores aqui, um pouco da história. João Castilho é jornalista, mestre em artes e agora doutorando em artes visuais pelo UFMG. Pedro Davi é jornalista e pós-graduado em Artes Visuais e Contemporaneidade pela Escola Guinhar, na UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Além de artistas, cada um com um trabalho próprio, eles, desde 2014, fazem parte da curadoria, do corpo curatorial desse festival. Desde 2014, já foram mais de 7 exposições, exposições que não só aconteceram aqui, no Festival de Fotografia de Tiradentes, como também no México, iniciativas do Foto em Pauta para além de Tiradentes e em Belo Horizonte, exposições que viajaram para Fortaleza, para o Rio de Janeiro, para outros lugares também. Enfim, acho que essa foi a minha pequena introdução. Acho que o festival conta muito com eles desde sempre, não só na parte das exposições, como numa curadoria de mesas também, de palestras e de projetos e pessoas que eles sempre trazem para o festival. Eles fazem parte desses 12 anos de festival e é muito feliz ter eles aqui de novo com essa exposição. Outros que está incrível, eu tive o prazer de produzir também. E é isso, vou passar a palavra para os dois. Obrigada. Boa palestra. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu queria falar que a Mariana ela é também assistente de curadoria dessa exposição, Mariana Retori, que também trabalha no WordPress Photo e em outros projetos mundiais por aí, né, Mariana? Obrigado, viu, por ajudar a gente aqui nessa exposição. Essa exposição chama Outros, né? O Pedro, a gente vai apresentar aqui um pouco do conceito da exposição, os artistas, as obras, como a gente fez o ano passado, com a exposição Cosmopolíticas. E, de alguma forma, essa exposição nova é uma continuação, um segmento, um prosseguimento da exposição anterior. Os temas são muito correlacionados, talvez esteja até pintando uma nova trilogia aí de exposições, né? A gente já tinha vindo de uma trilogia que foi o Foto em Pauta na Estrada, então acho que está pintando aí talvez uma nova trilogia aí, a gente trabalhando um pouco mais com alguns conceitos muito vindo da filosofia ambiental, que estão assim extremamente ligados à nossa própria prática artística. Eu e Pedro, a gente costuma dizer que
a nossa prática curatorial ela é mais uma face da nossa prática artística, assim, é uma extensão, é um desdobramento do nosso trabalho de arte. A gente encara nosso ofício como curador dessa forma. Continuamos artistas trabalhando as ideias que permeiam e perpassam o nosso próprio trabalho, né? Então, a gente trouxe essa ideia de outros, né, pensando muito nos fotógrafos, nos artistas que estendem o exercício da fotografia a uma prática relacional, né, que abrem a ideia de outro para muitas vezes para além do humano, né? Muitos trabalhos lidam com algo com uma ideia de outro que não é só humana, que é não humana, mas que é também não só orgânica e também inorgânica. Esses artistas eles vão atrás de algo muito diferente de si, assim, de algo que não é do self, não é do eu, e vão à procura de um outro para estabelecer um certo tipo de embate, um certo tipo de fricção, e uma abertura. Eles, de alguma forma, também eles se abrem a esse outro, né? Eles não vão ao encontro de um outro procurar um fechamento, procurar uma definição, procurar uma definição, mas se abrirem para que esse outro possa mudá-los de alguma forma, para que o encontro com esse outro possa trazer uma permuta, uma troca e uma mudança dos dois lados dos agentes envolvidos nisso que a gente está chamando de relação aqui, né? Teve um filósofo da Martinica que foi importante para a gente, que é o Édouard Glissant. A leitura um livro dele que chama Poéticas da Relação foi importante para a gente pensar isso aqui. E a gente gosta de trabalhar com esses conceitos para perguntar muito como que a fotografia contemporânea pode nos ajudar a clarear esses conceitos, a amplificar esses conceitos, e como que a gente pode, de alguma forma, também fazer conexões entre a fotografia e o pensamento, né? A gente acha sempre acreditou que a fotografia pensa, que a fotografia é uma forma de fazer mundo, de criar mundo, de mudar mundo. Então, vai por aí muito, pelo menos essas duas últimas exposições que a gente fez. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença. É uma alegria enorme estar aqui de novo com vocês, fazendo mais uma exposição, realizando esses encontros todos aí, esbarrando pela rua, é uma delícia, né? Esse conceito que o João está falando, assim, até agora ele contou desse outro que as pessoas, né, o que é fotografado, né? A pessoa que está aí buscando assunto e encontra tudo isso que ele falou. Na hora que ele encontra, na hora que há esse encontro também, nesses trabalhos específicos que a gente escolheu, tem uma outra história que essa fotografia ela não é muito convencional, né? A gente procura trabalhos que também mostrem uma outra fotografia, ou outras fotografias, outras formas de se expressar com a fotografia, de documentar, de usar essa técnica, que é uma coisa que sempre nos interessou muito, né? As experimentações, as fugas do processo, os erros, né? Não aquela coisa perfeita e sempre correta, né? Então, quando a gente fala de outros, além desse início que você sai ao encontro, também tem esse encontro com o que acontece. Isso nos interessa muito também, né? E então seriam esses dois outros, mas a gente também vai poder ver muitos outros. Esse título é essa brincadeira assim de cadeia,
né? Porque a gente convida quem for ver a pensar, né, de como que esses trabalhos podem trazer outras ideias e outras formas, outras visualidades. E na hora que a gente coloca todos os trabalhos juntos, outros diálogos também, né? Cada um foi feito ali para a função que tinha na hora, mas na hora que encontra numa exposição já é uma outra função, e os diálogos ali, o que acontece quando a gente confronta um trabalho com o outro, essas coisas nos interessam muito enquanto, né, enquanto curadores que nos metemos a ser, né? Então, isso acaba que a nossa cara vai ali, né? Onde cada trabalho desse existe isoladamente, cada um fez seu trabalho com seu objetivo, e na hora que a gente pega isso tudo, a gente está criando essa outra história, a palavra vai vindo, assim, né? Toda hora a gente fala ela sem querer, e é isso mesmo que essa exposição quer dizer. Eu acho que essas duas exposições que a gente fez, Cosmopolíticas e outros, tem um desejo muito grande, meu e do Pedro também, de pensar a história da fotografia como uma coisa viva, assim, que é uma história que precisa, a todo momento, ser refeita, ser repensada. Então, uma coisa importante para a gente é o diálogo entre artistas de várias gerações, trabalhos de várias épocas, né? A gente não acredita de forma alguma que as fotografias envelhecem no mau sentido. Pelo contrário, a gente até acha que a fotografia, quanto mais o tempo passa, ela vai ficando cada vez melhor, ela vai criando novos significados, né? Então, assim, é bem comum nessas exposições a gente ver um trabalho dos anos 70 com um trabalho de 2023, né? Então, isso é bem importante para a gente, trazer trabalhos de volta para que eles sejam vistos à luz do agora, da contemporaneidade, né? Porque eles são o tempo inteiro, novas leituras surgem, novas conexões surgem, e esses trabalhos vão ganhando outras leituras, outras camadas de significação. Então, agora a gente vai passar aqui artista por artista para ver como é que cada artista desse pensou essa ideia de outros, né? A Dolores Orange é uma artista de Pernambuco, que mora em Belo Horizonte. Ela é de formação pintora, e começou a fotografar com filme, usando 6x6, uma Hasselblad. Essa primeira transição assim da pintura para a fotografia já é uma coisa que me interessa muito no trabalho dela, porque ela consegue... outra coisa que nos interessa muito é a ideia de contaminação, né? Então, a Dolores, ela tem na fotografia dela, a fotografia dela é muito contaminada pela pintura dela, né? Então, aí já tem uma dobra aí, que é uma das características dos trabalhos que estão na exposição, essas dobras, né? Então, é uma série de retratos de pessoas que ela desconhecia, e que ela encontrou fazendo um post no Instagram, um stories, onde ela oferecia para fazer uma série de retratos de alguém que pagasse um filme para ela. Ela queria experimentar a câmera, mas comprar um filme, revelar um filme, estava fora do orçamento dela, e o jeito que ela arrumou para poder desenvolver o projeto foi entrar nessa relação com desconhecidos, né? Então, ela teve muitas respostas e fez um filme de cada personagem, né? Tem 4 fotos dela, mas é uma série mais longa. É uma série que é inédita, é a primeira vez que ela está mostrando. E também, já na Dolores, tem uma questão que aparece em outros artistas da exposição, que é essa transição geográfica, né, que é muito importante aqui para o que a gente pensou também, né? Então, a Dolores vem de Pernambuco e vai trabalhar em Belo Horizonte com esses personagens que ela encontrou aí. Ela tem umas características interessantes nesse retrato. Ela constrói, né? Ela põe um fundo, ela põe uma cor, põe um elemento. Assim, é muito da pintura, né? Assim, criar esse cenário, né?
Parece até que ela vai pintar depois, né? Então, assim, essa é uma fotografia que a gente achou diferente, uma forma diferente de fazer um retrato, uma forma bem da pintura, né? Então, uma pintora fotografando e construindo ali seus retratos de maneira super simples, mas muito potente, né? Bom, Maureen Bissiliat é uma grande dama da fotografia e uma referência importantíssima, das maiores, né? A gente ali na nossos estudos, assim, desde o início, nosso, assim, pensando em fotografia, na nossa pequena lista dos grandes e das grandes fotógrafos brasileiros, Maureen sempre esteve no topo ali, né? Sempre para mim, para o João, Pedro Mota, as pessoas, quando a gente sempre discutia isso, Maureen era sempre ali uma referência das maiores. E nessa exposição ela tem um papel muito importante, né? Porque a obra da Maureen ela constrói toda nesse embate, né? Que um embate muito bonito, na verdade, que ela faz, né? Que ela, como inglesa, vem morar no Brasil, decide interpretar através da fotografia os escritores brasileiros, né? A partir das palavras dos escritores, ela edita seus trabalhos, realiza trabalhos, edita outros trabalhos. Esse é um que ela realizou uma encomenda, por exemplo. Então tem essa mistura também, né? Ela tanto sai para trabalhar quanto pega arquivo que ela tinha de outros assuntos, sempre relacionando com um texto, né, poético, com algum texto de algum escritor brasileiro, né, que ela fala que, já que ela veio viver aqui, para entender essa cultura, ela vai para a literatura e para entender esse povo, essa cultura, esse lugar que ela escolheu para ser o lugar dela. E são vários, né, vários, interpretou muitos trabalhos, né. Essas fotos das caranguejeiras ela fez em 69 e editou um livro com o poema do João Cabral de Melo Neto, né, O Cão Sem Plumas. E tem trabalhos sobre vários outros que a gente conhece, né? Eu acho que o interessante desse trabalho da Maureen, que a gente foi direto nele, assim, a gente, né, é uma cortesia do Instituto Moreira Salles, e a gente foi atrás do Moreira Salles para ver, a gente queria esse trabalho dela, porque aqui não tem só uma relação entre o fotógrafo e o personagem, mas também entre um personagem e um outro. Quer dizer, os humanos aqui estão numa relação com os não humanos, né? São humanos caçando caranguejo, lidando ali numa forma muito íntima com um animal, né? Então, isso é algo que aparece também em outros artistas e que está muito presente aqui nesse clássico aí da Maureen. A gente teve a sorte de ter 3 dos artistas da exposição aqui, e quando isso acontece, a gente gosta que eles falem um pouco do trabalho deles. Então, eu queria chamar a Paula Pedrosa aqui para poder falar um pouco do trabalho dela, que chama Não Enganaremos, que ela começou a fazer em 2018, que ela segue fazendo, e que, inclusive, foi o ganhador, ano passado, do Prêmio Conrado Wessel. Obrigado, Paula. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu fico muito feliz e honrada de estar do lado de outros fotógrafos e artistas que sempre foram referência para mim. E acho que vou falar um pouco assim da explicação formal de estar fazendo esse trabalho, que é uma busca por rastros de um outro tempo, um tempo que nem cabe muito na nossa dimensão, assim, que a gente consegue lidar muito bem, que é muito mais imaginário, e é uma busca sobre como isso se manifesta no presente, justamente numa época que a gente vive um colapso ecológico, e olhar para esses outros colapsos que existiram e como eles se materializam hoje e como isso pode também fazer a gente se relacionar com a paisagem e com o entorno de uma outra maneira. Mas, para além dessa explicação formal, eu acho que esse trabalho ele surge muito de uma volta para a minha formação como cientista, que eu sou bióloga, fiz mestrado em ecologia, e logo depois do mestrado eu saí da vida acadêmica e talvez nunca tenha entendido muito bem essa minha atitude, e sempre foi uma rusga aí na minha história.
E eu lembro que, durante a faculdade de Biologia, numa disciplina de paleontologia, recebi a informação de que algumas pedras que calçam as nossas calçadas, principalmente em São Paulo, no interior de São Paulo, elas são provenientes de uma formação chamada Formação Botucatu, e que elas apresentam pegadas de dinossauros e outros animais, como insetos, pequenos mamíferos. E ter essa informação de que a gente está caminhando em cima de algo que também registra caminhadas de outros seres que nem existem mais e que são frutos da nossa imaginação também, essa informação sempre ficou na minha cabeça, e acho que, em 2018, eu comecei a resgatar essa minha conexão com a ciência em si, porque meus outros trabalhos anteriores tinham a ver com a minha formação de bióloga, como ecóloga, mas mais questionando a paisagem e uma relação entre natureza e cultura, que esse trabalho também questiona e relaciona, mas aqui eu quis voltar um pouco mais para a ciência, para esse lugar que eu deixei de lado, sem nem entender muito porquê, sendo que o meu encantamento com esse mundo vem desse lugar da biologia, da ecologia, das relações e do não humano, e acho que é para isso que eu dedico a minha vida, assim, para me maravilhar com essas coisas assim e tentar entender. E acho que hoje eu consigo fazer isso através da fotografia, e fico mais tranquila por ter largado a ciência mesmo, porque acho que, através da arte, eu consigo me relacionar e colocar as minhas ideias de uma maneira que talvez sejam mais honestas comigo e com a forma que eu vejo o mundo. Assim. Obrigado, Paulo. Bom, Joaquim Paiva é também uma grande referência para a gente, um colecionador de fotografias de grande importância. A coleção do Joaquim, quem conhece sabe que é a maravilha que é, né? Que tem desde fotógrafos estrangeiros, brasileiros, de várias idades. E também Joaquim é um grande artista, tem uma produção desde os anos 70, né? Joaquim muito profícua, ele registra o Brasil, registra várias coisas super importantes. E a gente convidou ele para participar aqui, vocês vão saber por quê. Boa noite. Agradeço aos organizadores, a vocês, aos curadores. Eu fiquei muito contente em ter sido convidado para participar dessa exposição coletiva. E a todos que estão presentes aqui, esse festival realmente é maravilhoso. Vocês já propõem a ideia dos outros dos outros. Eu acho que esse trabalho tem a ver com o tema realmente da exposição, porque foram dois mundos diferentes. Eu saí do Rio de Janeiro para trabalhar em Brasília no ano de 1970. Essas fotos foram tiradas em 1970 e 71. A cidade parecia uma maquete arquitetônica, a cidade de Brasília. Branca, 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 retilínea, um planalto assim, chato no sentido de quase que não tinham inundações. Assim. Bom, aquele céu enorme, aquelas nuvens que são as nuvens mais belas do mundo. Alguma coisa boa tem de haver, né, nas coisas, na vida. Não, mas tem, claro que óbvio que tem outras coisas muito interessantes. Então eu vejo nesses barracos, nessas casas, onde moraram os pioneiros que foram construir Brasília, ou seja, goianos, mineiros, nordestinos, e por lá ficaram. E, num primeiro momento, moravam nessas casas, nesses barracos coloridos e tal. E isso permaneceu durante, no máximo, 3 décadas. Na terceira década, essas casas, que são muito bonitas, são muito coloridas, elas foram sendo substituídas por
prédios de 2, 3 andares, comuns e correntes que a gente vê em qualquer periferia brasileira. Quer dizer, é uma pena que tenham derrubado tudo isso. É uma pena, é uma tristeza, porque isso seria um museu ao ar livre que chamaria muita atenção, porque é completamente diferente de tudo que se pensa que pode ser o plano de Brasília, né? Racional, metódico, rígido, muito bonito, mas tem essas características. E aí tem a cor. Brasília não tinha a cor na época, né? Uma cidade branca, do ponto de vista da arquitetura, né? Com retas e curvas, enfim, daqueles monumentos todos, é uma beleza. Agora, eu realmente fico com muita pena que isso não exista, que tenha sido posto abaixo, e umas casas horrorosas, uns comércios que tem em qualquer lugar, qualquer buraco perdido, em qualquer periferia do Brasil. Uma pena. E então é uma visão da cidade que não existe mais, né? Eu vejo, para mim, que esse outros dos outros era realmente isso que vocês propõem, literalmente, né? E eu tinha um tipo de vida no Rio de Janeiro, Brasília era totalmente diferente. E, ao longo da minha vida, através da fotografia, dos lugares onde eu morei, países e outros países, a gente não faz outra coisa senão viver outras condições, viver com o outro. E viver com o outro é muito difícil, né? Às vezes a gente sente que está caindo de paraquedas a vida inteira. O meu caso foi esse, né? Morei em 7 países, em outros 5 temporariamente. Então você está assim, a cabeça fica meio fora do lugar. E eu, nesse momento, eu fiz esse livro que vai ser lançado aqui, né? Como se chama? Do Vale do Amanhecer, que é uma comunidade religiosa dentro do Distrito Federal de Brasília. Eu, no ano passado, fiz um livro sobre a rodoviária de Brasília e fiz um livrinho que eu gosto muito, chamado Farsa, Truque e Ilusões. Eu, ao chegar a Brasília no início dos anos 70, era uma época, do ponto de vista da arte, da performance, do corpo que performa diante da câmera. Então, isso está refletido nessa série, desse livrinho que eu tenho. E um outro livro importante sobre Brasília, eu tive no ano de 2016, publicado pelo Centro de la Imagen, na Cidade do México. Foi uma coisa muito boa, muito importante para mim, essa oportunidade que eu tive de ter esse convite. Então, eu agora estou planejando fazer vamos ver, né, se dá certo, porque tudo custa tanto, né? Um livro retrospectivo da minha vida através da fotografia. Aí você pode dizer, mas quem é você, sua vida? A vida, olha, por que não um ser comum, ou não tão comum, ou uma pessoa muito conhecida? Entende? Não é... Eu vejo muito mais de um ponto de vista assim... Nós todos estamos de passagem aqui. A gente não faz outra coisa a não ser dialogar com aqueles que vieram antes da gente. E lançarmos os nossos, como dizia o Fernando Pessoa, ele considerava os poemas dele como acenos à posteridade. Então, as pessoas, às vezes, dizem, mas você é muito depressivo pensar nessas coisas, não sei o quê. Não tem outra coisa, não tem outra realidade. As nossas referências todas são daqueles que viveram antes da gente. A maior parte. E então eu não tenho... Eu acho que todos nós aqui devemos, não é ser pretensioso, mas por que não? Já que
nos interessamos, nos fazemos, é parte importantíssima das nossas vidas a fotografia. Por que não pensar em que cada um de nós pode deixar alguma colaboração, fazer algum aceno para aqueles que estarão aqui daqui a 50 anos, 200 anos, 300 anos? Então, é isso. Isso é o outro dos outros, completamente diferente do que eu, do que eu vivia. Não, inclusive, o livro do Vale do Amanhecer, que é maravilhoso também, poderia muito bem também estar nessa exposição, porque também tem essa ideia de uma relação com, mesmo que fotográfica, com realmente um radicalmente outro, assim, né? Ou seja, essa obra tem muito disso mesmo. Obrigado. Sim, está me dizendo para eu convidar todo mundo para o lançamento. Sim, amanhã lá na Vila, né? Na Vila, a Lovely House de São Paulo vai estar lançando uma série de livros, inclusive esse meu, Lantejoulas Cintilantes do Vale do Amanhecer. Livraço. Eu resisti no início quando me foi proposto Lantejoulas Cintilantes. Eu falei, meu Deus. Aí depois eu aceitei. Porque é outra coisa. Não é só... O que é interessante num projeto como esse, fotográfico, um livro, é que a gente pensa que a gente vai fazer sozinho o livro e que os outros que colaboram para a realização desse livro vão fazer o que você pede. Não é assim. Não é assim. A gente tem de estar minimamente aberto para aceitar sugestões que enriquecem enormemente. E aí vão dizer, mas o livro não é seu, foi fulano que deu tal dica. Espera aí, Deus me livre, né? Bom, enfim, olha, eu acho que eu já disse o que eu queria. Enfim, amanhã, lá na Vila, às 16h30, eu tenho 15 minutos de um bate-papo sobre esse livro, do Vale do Amanhecer, e depois, às 19h, eu lanço o livro. Obrigado, Joaquim. Bom, eu queria convidar agora aqui o Enha Cartal. Subir aqui, chega aí, Enha. O Enha, o trabalho dele se chama Vá Me Desculpando Qualquer Coisa, um trabalho feito entre 2015 e 2022. O Enha é de origem turca, nasceu na Turquia, um turco, e viveu muitos anos no Ceará, e ele vai contar um pouquinho para a gente aqui. Continua vivendo no Ceará, né? Boa noite. Segue aí. Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço muito para a editora, né? Tempo de Imagem, para Tiago Santana e Isabel Santana, que viabilizaram minha chegada e finalizar esse trabalho também. Então, eu morei 3 anos no Juazeiro do Norte. Faz 13 anos que eu moro no Brasil e 8 anos no Ceará. Eu moro em Fortaleza agora. Então, a questão era porque como um turco vem morar no Juazeiro do Norte. Então, esse que era a questão do trabalho. Então, como somos artistas acho que nós problematizamos coisas, né? Nós somos obsessivos sobre questões, algumas coisas que incomodam a gente. Então, eu me defino como imigrante. Eu cheguei a morar aqui. Eu escolhi fazer isso. Eu não sou refugiado ou não tinha força diretamente, mas sim, eu cheguei aqui no Brasil para criar uns novos caminhos para a minha vida. Que eu fiz graduação em Sociologia, fazia mestrado em Jornalismo,
fui para Portugal para fazer um intercâmbio, somente isso. Nunca saí da Turquia. Eu não tinha ideia de morar no outro país. Mas chegou uma oportunidade que meu amigo me inscreveu num intercâmbio, no Erasmus, e tinha a oportunidade de ficar em Portugal, Lisboa, 6 meses. E daí a gente viajou e lá eu encontrei uma pessoa que me faz chegar ao Brasil, que era minha namorada e depois foi minha esposa, que depois de 6 meses eu decidi chegar ao Brasil e conhecer com ela e conhecer com o Brasil, que eu aprendi a falar português, eu gostei e eu tinha mais coragem, eu peguei coragem de fazer novas coisas ainda na minha vida. Que eu queria fazer mais jornalismo, etc. Mas assim que cheguei para o Brasil, eu consegui me adaptar em arte e criar coisas, projetos novos com ela, juntas. Ela é Juazeiro do Norte e a gente começou a criar coisas no Ceará também. E depois de 5 anos, a gente decidiu morar no Juazeiro do Norte, criar projetos culturais, artísticas, fazer pesquisas lá. E assim que eu parei no Juazeiro do Norte. E lá eu fotografava, queria fazer ensaios fotográficos na cidade, que vi que uma cidade retratado, fotografado muitas vezes pelos muitos fotógrafos, né? Tiago Santana, principalmente, que tem um livro que se chama Benditos. Tem fotógrafos cearenses, internacionais, estrangeiros. O Sebastião Salgado tem fotos sobre cidade, pegou outro contexto. Fizeram fotojornalismo, sim. E eu comecei a procurar assuntos, né? Eu fotografava, claro que peregrinação, romaria na cidade, mas com pesquisas que eu fazia, estudos que eu fazia para melhorar, para diferenciar meu trabalho, que eu queria fazer também trabalhos internacionais, eu fazia jornalismo, eu escrevia coluna na Turquia também, né? Eu fazia artigos políticos, sociais. E desse questão, eu estudava fotografia também e percebi que eu estou repetindo, de fato, os fotógrafos que fotografaram Juazeiro do Norte. E, além disso, eu percebi que minha existência lá não é que não está indo como deveria ser. Então, minha existência lá sendo problemático para mim. Eu vivia e estava feliz, mas também começando a ter problemas pessoais, financeiras, etc. Então, nessa dimensão, percebi que minhas imagens que eu estava fazendo também se mudando. Então, eu comecei a aprofundar mais imagens, eu saí dimensões de fotojornalismo, né? Aquele percepção ou observação mais clássica, mas comecei a aprofundar e fotografar pessoas mais profundas, mais olhar diferente, que eu me sentia mais da cidade, da mesma cidade, também conseguindo colocar meus sentimentos nas imagens. Então, nesse processo todo, eu percebi que eu me fotografando mesmo na cidade, olhando para romeiros, olhando para pessoas que vêm para a cidade para outras cidades, de outras regiões do Brasil. Então, eu defino esse trabalho como se fosse encontro de outras pessoas que procurando novas coisas na mesma cidade. O que me levou para essa cidade era meu amor, paixão que tinha para aquela pessoa, que era minha esposa. E romeiros estavam lá
pelo amor de Padre Cícero, aquele paixão religiosa, ou em busca de uma ajuda, uma promessa. Então, esse trabalho, minha existência lá era um encontro de amores. Então, esse trabalho retrata uma pessoa que retratando seu amor ou sua existência, que amor também sabemos que tem várias dimensões, não é somente afeto positivo, também tem abuso, também tem toxicidade, que eu tentava imaginar, eu tentava colocar esse complexidade, relação caótica, tanto minha nos meus sentimentos, também que na cidade que existia. Então, assim que nasceu esse trabalho, né? E como cheguei ao ponto que eu realmente chegando a um ciclo que começou anos antes e acabou um jeito que eu me divorciei faz 3 anos, e esse separação também foi um processo de criação desse livro. Então, assim que eu mudei o nome desse trabalho, eu vou me desculpando qualquer coisa, que é uma desculpa que você recebe, pessoa recebe aquele visita, mas ainda pedindo desculpa porque você podia dar incomodo para a pessoa, como se fosse eu chegando para a cidade e despedindo, ou eu recebi esse amor ou despedindo para ele e pedindo desculpa. E assim que eu criei esse trabalho. É isso. Maravilhoso. Acho que consegui. Esse trabalho do Enra foi o vencedor do prêmio Foto em Pauta Solar do Fotolivro do ano passado, né? Que o festival agora em parceria com o Festival Solar tem esse programa todo ano, que as pessoas que não publicaram livro ainda se inscrevem com um projeto pronto de livro, né? Não é com fotos soltas, com um projeto já iniciado de livro, e é escolhido um projeto todo ano, financiado pelos 2 festivais. Ano passado, o Enra foi o vencedor com esse trabalho, e esse trabalho, o livro vai ser lançado aqui agora também, né? Isso, às 20 horas, vou lançar lá no Vila do Foto em Pauta, né? E aguardo todo mundo também, para falar mais sobre trabalho também, se vocês querem, e vou estar lá. Muito obrigado também, novamente. Obrigado. Bom, esses 5 artistas que a gente falou agora, eles estão na primeira sala da exposição. A exposição está em 2 salas aqui embaixo, Centro Cultural Ives Alves, não sei se todo mundo já conseguiu ver. E agora a gente vai passar para a segunda sala. A exposição tem 12 artistas, são 7 artistas na segunda sala. A gente começa com o Pablo Alvarenga, que é um fotógrafo uruguaio que vive em São Paulo e que, nos últimos 5 anos, desenvolveu essa série chamada Sementes de Resistência, que são dípticos. As fotos só funcionam juntas, inclusive são impressas no mesmo papel, não tem molduras diferentes, onde o Pablo aproxima ativistas ambientais dos seus ambientes, né? Então, o Pablo trabalha muito na Amazônia e fotografa importantes personagens do ativismo ecológico, da luta pela floresta, pela preservação, ali onde ele vive. Então, tem uma grande integração o ser e o seu ambiente, né? E também um jogo muito interessante de escalas, né? Como ele usa um drone para fazer o retrato, e às vezes as 2 fotos, né? As 2 fotos são feitas de drone, mas uma foto está numa escala, a outra está na outra escala. Então, quando ele funde isso, e algumas imagens tem uma fusão que a gente nem vê a separação, né? Em outras, essa fusão causa um grande estranhamento, assim,
do tamanho, das proporções dos elementos que aparecem na imagem, né? Então, tem alguns bem conhecidos, né, como Davi Copenhague, xamã, pensador, grande pensador Yanomami. Esse aqui, ó, esse jogo de escala aqui que eu estou falando, né, que parece realmente assim uma gigante assim perto de outros elementos da imagem. E o Pablo vem fazendo isso já há 5 anos. Eu acho que ele não considera o trabalho terminado. E a gente optou por expor esses dípticos em cavaletes, né? Os cavaletes estão um pouco mais baixos, tá mais ou menos a 1 metro de altura, até para o espectador poder um pouco olhar de cima essas imagens, para poder fazer uma visão também, que é um pouco a visão que ele usou para criar né, essa visão de drone, essa ideia de drone como também uma nova ferramenta assim, para os fotógrafos, para os artistas, né, que muda completamente o ponto de vista de uma forma mais acessível a todos, né? Não que fotografia aérea não existisse, mas agora a gente tem uma popularização dos drones, e isso eu acho que traz uma nova visualidade, assim, coisas que a gente não via antes, a gente vê através dessa nova ferramenta, né? Então é isso, dando sequência aqui, depois vem... Tem uma palavra importante, né, nessa criação dessa exposição, que é a empatia, né? Acho que é uma coisa que une os trabalhos e que ajuda muito na escolha, né? Então, os encontros, a maior parte dos trabalhos, são encontros cheios de empatia, né? De pessoas que vão para lá, como o João disse antes, se transformam, se abrem ao que vão encontrar. Então, a empatia é uma palavra-chave. E esse trabalho dele, assim, além da mensagem muito forte, né, que ali é um trabalho ativista, está, né, mostrando os ativistas de suas áreas, os problemas que eles enfrentam e a área protegida, né? Esse deitar que ele pede também é forte, esse gesto, né, da pessoa topar deitar, essa relação entre eles. Também, você pode deitar para fazer seu retrato, é inusitado, né? E deitado ali ele está se abrindo também, né? Tá indefeso, digamos assim, para esse ser que vem de cima ali fazer essa foto. Então, tem um diálogo com as pessoas fotografadas que me interessa muito, assim, e um estranhamento, né, nessa forma, né, essa coisa da escala e tudo. E muito importante é isso, é uma tentativa de criação de linguagem com um instrumento novo. Isso nos interessa também, né? A gente sempre experimentou muito com formatos de fotografia, filme digital, filme grande, filme pequeno, sem foco, filme virado. Quer dizer, isso é mais uma disso, né? É uma outra tentativa, de acordo com a fotografia vai se desenvolvendo, vão lançando coisas, esse cara já pega esse drone, não só para fazer uma paisagem aérea, mas para criar uma nova possibilidade de expressiva com essa nova ferramenta, né? Isso interessa bastante para a gente. A Paula Sampaio é uma fotógrafa mineira que fez o trabalho dela quase todo em Belém, né? Mudou para Belém, mora lá há muito tempo, e tem um trabalho grande, assim, muito extenso de documentação, de interpretação das 2 grandes estradas que foram criadas a partir dos anos 70, né? A Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste, e a Belém-Brasília, que corta de norte a sul, ou centro ali, né? A Paula, há 30 anos, ela percorre essas estradas de tempos em tempos, né? Faz suas expedições ali de várias maneiras, de ônibus, de carro, de moto. Ela está sempre voltando e fotografando nesse preto e branco forte, assim, documental, muito expressivo, né? Ela experimenta muito com os enquadramentos, com a posição das pessoas, tampa rostos. Ela está sempre ali inquieta, uma fotografia muito inquieta, né? E muito forte, né, de tom forte, contraste forte. É um trabalho que sempre me interessou bastante, assim, essa viagem, né? O fotógrafo muitas vezes é encantado com a viagem, né? Acho que é uma coisa que nós temos em comum, assim, né? Mas dificilmente você pegar um fotógrafo, uma fotógrafa que fala que não gosta de viajar, né? A gente tem isso assim no cerne, né? Por isso tantos trabalhos aqui que são de viagem, né? E essa é uma viagem que não acaba nunca, né? Tem 30 anos que ela está fazendo essa viagem, voltando, voltando, voltando.
A Paula já esteve aqui, fez uma palestra maravilhosa aqui nesse auditório, mostrou um filme. Ela tem um filme com esse trabalho. Ela mistura fotos e sons que ela capta e alguma coisa em movimento também. É um filme muito maravilhoso. Dá para ver na internet, no site dela. E agora ela volta impressa. Cal Guimarães. Cal é uma grande referência para a gente também. Assim, pertence a uma geração antes da minha, do João, assim, de artistas de muita resistência, assim, numa época ali onde a fotografia e mesmo a arte contemporânea não estava num caminho tão profícuo igual já esteve, né, depois que a gente começou. Era um resistente, assim, um artista que estava ali sempre batalhando. E ele também tem uma produção muito forte de filme. Ele é um cineasta, fotógrafo, um artista cineasta, né? Então ele tem filmes aí muito conhecidos. A gente está mostrando um trecho de um filme dele, do A Alma do Osso, né? Esse contato nosso para essa exposição com ele começa com esse pedido em meio inusitado para ele de mostrar um trecho do filme. O filme é um longa, tem 1h30, e a gente passou um óleo de peroba na cara assim, e propôs ao Cal mostrar um trecho de 6 minutos do filme dele. Aí ele gostou da ideia, assim, topou. Foi uma alegria grande, porque é um filme longo, um documental, assim, onde ele fica ali um tempo filmando, interpretando a vida de um eremita na região da Serra do Espinhaço, ali em Minas Gerais, né? E é um filme ali, ele faz todas as atividades junto com ele e fica ali interpretando o cotidiano do Dominguinhos, que é esse eremita. Só que o Cal também, que sempre foi um fotógrafo muito inquieto, além de estar ali experimentando com a mini DV na época, né, com aquela câmera de vídeo digital que estava recém-lançada, ele também usava muito o Super 8, o filme Super 8 em cor, que é uma coisa muito linda, assim, né, um brilho muito grande, umas cores. Então, nesse filme, ele mescla as duas coisas, né? Ele precisa de fazer vídeo, senão ele não teria como acompanhar tudo, porque o filme acaba num minuto e tudo. Então, faz o vídeo e tem umas partes em Super 8. E tem um trecho, assim, bem no começo do filme, que são 6 minutos de um percurso que ele sacou que o Dominguinhos fazia todos os dias, de descer da toca dele, da caverna, até um riacho ali, um laguinho, para pegar água e mais do que isso. Ele é uma coisa meio meditativa dele. Vocês podem ver no filme, que ele desce ali numa velocidade, ele senta ali, fica quietinho ali na água um tempo, e o Cal acompanhando isso, uma hora que ele viu que ele saiu dali, assim, que ele achou que ele estava entrando num sonho, que ele ficou tão quietinho ali, pegando a água e bebendo, e depois observando as coisas, e ele começou a imaginar o que estaria passando na cabeça do Dominguinhos. E aí ele mescla ali, a partir desse momento do filme, ele mescla umas imagens de arquivo, imagens de outros filmes, de outras coisas dele, de rio, de mar. Quer dizer, para ele, o Dominguinhos dali desceu até o mar e voltou, né? Então, por isso a gente pediu esse trecho para ele, por causa dessa linguagem do Super 8, dessa fotografia em Super 8, e para transformar essa obra, de que é um filme para ser feito no cinema, para uma galeria, né? Então, a gente põe cinema dentro de uma galeria, não faz sentido ficar 1h30 em pé ali vendo o filme. E aí nós entramos nessa ideia, assim, de transformar ele nessa parte. Depois, a gente já trabalhando, a gente lembrou dessa série dele, de Espantalhos, que é uma viagem, assim, uma das muitas viagens que ele fez no interior de Minas, até fazendo esse filme e outros filmes, uma hora encontra ali numa virada, numa parada, não sei, e tem a sorte de encontrar uma plantação, uma banda, assim, um exército de espantalhos. E ele para a viagem por um tempo para fotografar todos os espantalhos. E isso para nós, assim, né, tem uma força forte, assim. Quem será esse, né, que é tão humano, né, esses arranjos que a pessoa faz para lidar com os pássaros que estão ali atrapalhando a plantação, né? Então você tem uma relação com esse outro pássaro, animal, e aí você cria esse outro ser que parece que tem vida, né? Parece que está cantando, parece que está olhando para o céu, parece que está andando, dançando. Parece que é um eremita, né? Parece um ser meio desajustado, né? Absolutamente antropomórficos também, né? Bem humanos mesmo. O Jan Gross é um fotógrafo suíço, e a gente está mostrando aqui uma parte de uma série longa que ele fez, que chama O Livro da Floresta. Ele fez entre 2011 e 2016, na Amazônia equatoriana, peruana e brasileira. E
é uma série que mostra também um pouco desses outros que não são humanos, né? Tem uma presença animal forte nesse livro, e também não só da relação, novamente, como no caso da Maureen, do fotógrafo com os fotografados, né? Mas também entre os próprios fotografados e outros, vamos dizer assim, né? Por exemplo, essa criança com esse casco de tartaruga, né? Esse híbrido homem-animal, né? Uma forte também ideia, assim, uma forte presença de um certo devir animal também, né, de se transformar num outro, né, que é muito próprio das culturas ameríndias, e também esse uso de fantasias e máscaras que deixam algumas das imagens assim também bastante fantasmáticas, assim, de alguma forma. E aí é uma parte da série que está lá. O livro é bem grande e é bem interessante também. O Livro da Floresta, que chama, foi editado, se não me engano, em 2 línguas ou 3 já, está circulando por aí. Bom, a Elza Lima, longa conhecida nossa também, né? Uma fotógrafa importantíssima aí na nossa história de fotografia brasileira, paraense, né? A Elza percorre a Amazônia, assim, os rios e o interior ali do Pará e da Amazônia inteira também há 30 anos, fotografando e tem encontros muito interessantes, assim, acho que ela é muito simpática, nem a gente conhece, assim, mas nas fotos dela você vê como é que ela chega nas pessoas ali, deve ter um papo longo, e ela cria uma relação entre os seus fotografados, assim, que gera uns retratos muito íntimos, assim, muito naturais, né? E isso encanta a gente. A gente pediu para ela, para essa exposição, para mostrar uma outra parte do trabalho dela, mais antiga, assim, onde ela ia mais, assim, era um preto e branco, né? E ela me falou que estava cansada dessa fase dela, assim, que ela já mostrou demais e que agora queria mostrar só o que ela vem fazendo mais recentemente em cor. Aí isso criou um certo impasse na curadoria, assim, porque a gente estava pensando uma coisa e ela acabou que falou que não, tem que ser, não dá para ser isso. A gente escolheu esses 2 retratos dela em cor, bem mais recentes, que dão para nós parece um resumo, assim, tem essa menina e a senhora, assim, né? Parece que o tempo passou, aquele tempo todo ali que ela fotografa ali, que tem todos aqueles trabalhos estão ali resumidos entre um e outro, né? Começando com uma criança, com seu vestido, o país e a senhora ali dando vazão à história toda. Esses impasses são presentes em qualquer curadoria, é uma coisa que faz parte do processo. Acho que aconteceu um pouco com a Ana Lira também isso. A Ana Lira é uma artista de Pernambuco e a gente convidou ela para apresentar uma série de imagens que ela faz de propagandas políticas que foram coladas em paredes, em muros e que vão sofrendo a ação do tempo, né? Então, assim, ela trabalha com imagens de 2ª geração, 3ª geração, numa decomposição assim do corpo humano também, do político, que vai se desfazendo com as intempéries climáticas, temporais que eles vão sofrendo. E ela falou, olha, eu não mostro mais as imagens dessa série que chama Voto, que já foi exposta numa Bienal de São Paulo, se não me engano, 2015, talvez. E ela falou, olha, João, eu transformei as imagens do Voto numa obra maior que se chama Não Dito. E eu gostaria de expor Não Dito, que contém a série de Voto. Mas o Não Dito tem outros elementos, né? Então, vocês vão ver que é quase que uma instalação que está no meio da sala, né, que recebe as fotos
da série Voto, né, coladas na parede, como ela faz, um tipo de lambe-lambe, assim, né? Essa diversidade de linguagens que a fotografia pode assumir, a gente sempre gosta de explorar, é sempre bem-vindo nas nossas exposições, como a fotografia migra materialmente entre suportes, né? E aí, junto com as séries do Voto, tem umas cartas, tem os santinhos que podem ser levados, e tem uma carta que ela quis escrever para falar do ponto de vista dela, do lugar de onde ela vem, o que é o outro para ela, o que representa participar de uma exposição com esse tema. Então, assim, a gente gosta de trazer também certos conflitos para dentro da exposição. A exposição não é uma coisa pacificada para a gente gosta que seja assim, que ela que tenha algumas fricções, que tenha alguns embates entre curador e artista, faz parte assim para a gente, né? Bom, o José Ramón Bas é um fotógrafo espanhol que eu e o João conhecemos juntos em Diamantina durante o Festival de Inverno da UFMG, que é uma fonte de informação muito importante para a gente. Assim, nós nos formamos muito, nós e muitos outros artistas mineiros, assim, e até de outras partes do país também, usamos muito o Festival de Inverno para formação. Eles fazem, eu não sei se ainda está tão ativo, mas assim, fazem oficinas de 15 dias, de imersão, assim, de várias áreas, de dança, fotografia, teatro, cinema. É um momento muito efervescente, assim, né? No calendário anual, né? Sempre em junho, mudou de Diamantina para Ouro Preto, assim, revezou entre as duas cidades. E então a gente se conheceu numas oficinas dessa e conhecemos esse cara, o José Ramón, em uma delas, o Eustáquio, até que havia conhecido ele na Espanha e indicou para a direção do festival, falou para trazer ele, que eles tinham muito em comum, né? E o Eustáquio também sempre dava essas oficinas também, nós o conhecemos lá. Era um festival muito importante, assim. E o José chegou direto, assim, direto da Espanha, de Barcelona para Diamantina, e para dar essa oficina para ele, uma oficina lá que ele chamou de A Viagem, assim, que era viajar e encontrar, e ele tem esse estilo muito marcado, assim, muito livre, né? Mas o José foi dar essa oficina para a gente, foi uma oficina importante, assim, ajudou a libertar assim os conceitos, a prática e até a forma de abordar, de mexer com a fotografia, porque ele, né, ele faz coisa fora de foco, faz coisa fora de centro. Ele trouxe umas câmeras que a gente não conhecia na época, assim, essas câmeras de plástico, ele já usava lá no trabalho dele, a gente nunca tinha visto. Então foi uma influência grande assim para a gente na linguagem. E a gente nunca perdeu o contato. Assim, ele já veio algumas vezes ao Brasil. Durante essa viagem do Festival de Inverno, a gente trouxe ele de Diamantina para Belo Horizonte, lá os 300 quilômetros, em 3 dias, e mostramos uns povoados. Ele acabou fazendo uma série de trabalhos também. Ele é muito ligado à infância, assim, tem uma coisa forte com a infância. É meio que um tema dele recorrente. Assim, ele fala que ele é uma eterna criança, que nunca cresceu, então ele vive fotografando a infância sempre. Esse trabalho que a gente está mostrando aqui, ele faz durante umas oficinas que ele dá. Ele sempre tem essa coisa da oficina presente, né? Então, ele tem contato com uma ONG que cuida de meninos carentes na África, e ele vai lá nessa ONG, isso é no Congo, em Brazzaville, no Congo. Ele faz a oficina com as crianças, eles desenvolvem várias coisas, fotografam, desenham. Vocês viram que tem umas coisas de escrever o nome numa plaquinha, ele pede para os meninos escreverem umas coisas, saem coisas super fortes. Então, ele tem esse processo com eles ali um tempo e vai fotografando eles e sai um trabalho. Então, assim, não é exatamente um europeu que chegou ali saindo fotografando na África. Ele é casado com uma africana, ele vai sempre com uma camaronesa e tem esse envolvimento de educação, né, de se envolver, da empatia para fazer esses trabalhos que ele tem feito lá. E esse especificamente, normalmente ele tem muita intervenção, assim, né? Depois que ele faz uma foto, imprime, ele ainda pinta em cima, arranha. E para participar aqui era difícil de fazer isso, né? Porque não dá para mandar pelo correio, a gente não costuma trabalhar com original, para devolver depois, fazer nossas itinerâncias, complica. Então ele acabou pegando umas coisas que ele tinha ali e já fez um outro jeito, assim, para a gente imprimir aqui do jeito que a gente quisesse. Falou assim, pode imprimir xerox, pode imprimir laser, o que for, e montar essa parede parecida com umas exposições que ele tem feito lá. Bom, era isso aí que a gente queria falar.
Queria convidar também que a gente vai lançar às 20 horas lá na Vila o fotolivro da exposição anterior, Cosmopolíticas, projeto gráfico da Bel Santana, que está aqui. E não sei se alguém tiver alguma pergunta, se quiser fazer, alguma dúvida, a gente está aqui para poder responder. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. Daniela. Sou Daniela, de Salvador. Eu frequentei o Foto em Pauta pela primeira vez em 2018 e eu, na verdade, queria perguntar para vocês, agora, né, se distanciando um pouco dessa exposição e se relacionando com essa trajetória curatorial, se, não na perspectiva linear, né, mas que temas, atravessamentos vocês sentem que vocês carregam ao longo dessas exposições, assim. Vocês estavam fazendo uma relação com a Cosmopolíticas, teve uma outra trilogia antes, né? Antes disso, eu não conhecia o festival, e aí eu queria que vocês, sabe, assim, relacionassem um pouco agora com essa trajetória, assim, que vocês falaram da ideia de contaminação, da ideia de experimentação de novas ferramentas, né? Se tem outros eixos ou ganchos, assim, que vão indo e voltando, sabe, nesse processo de... não sei se vocês fizeram as curadorias das 12 edições do festival, mas foi uma curiosidade que ficou comigo, assim. Obrigada. A gente vem antes de Cosmopolíticas, do ano passado, a gente veio de 3 anos de um procedimento específico, que eram viagens, né? O Eugênio propôs para a gente passar a fazer curadorias dessa exposição mais frequentemente, e com um projeto que era viajar, né? De pegar uma viagem para algum lugar que talvez estivesse menos representado no festival, que estivesse vindo menos gente, menos trabalhos, e que a gente fosse ao encontro das pessoas. Assim. Aí, isso foram 3 anos. Né? O primeiro ano foi para o Centro-Oeste, a gente foi de carro para todos os estados do Centro-Oeste, e lá a proposta dele é que a gente fizesse palestras sobre o nosso trabalho de arte, explicasse o que é o festival, e para depois ver o trabalho das pessoas para montar uma exposição. Isso foram 3 anos, né? Centro-Oeste, depois Sul, depois Norte. E nessas exposições, logo, a gente já definiu que seria legal a gente mexer com o território. Já que a gente estava indo ao território, então a gente definiu para os participantes que a gente estava interessado em ver como que eles interpretavam o território deles. Né? Então, isso foi um mote, ali, um elemento de orientação da exposição, era isso. Assim, então, tudo muito territorial. Depois dessas 3, a gente teve várias outras ideias de continuar viajando e tudo, mas teve que parar por causa de pandemia, e deu uma vontade de fazer uma coisa diferente, que a gente nunca tinha feito, que era essa curadoria mais clássica mesmo, de pegar um tema que a gente tivesse interessado, que a gente estivesse lendo, e convidar do nosso repertório, assim, das pessoas que a gente conhece, que a gente gosta. E estamos na segunda desse tipo. Né? Assim, esse tema Cosmopolíticas, ele bateu na gente de uma maneira tão forte, porque já tinha a ver mesmo com o que a gente acredita da arte, um procedimento nosso, o que a gente gosta de ver, e agora ficou difícil de sair dele. Então, esse e outros, ele é meio cosmopolíticas também. Assim, né? Acho que cosmopolíticas é o jeito que a gente vive, a gente deve viver, né? Pensar outras ideias sobre as negociações, sobre a vida, sobre a política, essa política ser mais ampla, essa política pensar em mais coisas além do objetivo. A cosmopolíticas era isso, né? Cheio de outros dentro de cosmopolíticas. Assim. E agora caímos nessa ideia desse outros interpretar sair daquele território próprio, sair do si, né, do self, que é uma coisa que estava muito presente sempre. Eu acho que é uma tendência que hoje, assim, né, reclama-se de o outro ir lá fazer coisa de outra pessoa, de um europeu ir em outro lugar, de alguém fazendo isso aqui. E a gente começou a ver também que, pô, a gente gosta de fazer isso também. Fotógrafos gostam de usar a fotografia para se encontrar. Né? Isso é muito importante na fotografia, isso não deve ser abandonado. Agora a gente veio tratar desse tema dessa maneira. Eu acho que é isso. A gente está muito interessado em uma fotografia num campo expandido mesmo, assim, uma fotografia crítica, uma fotografia que pensa, que nos ajude a pensar a contemporaneidade, que force os limites da fotografia também, porque a fotografia ela vai variando, ela vai mudando, vai se diferenciando dela mesma, e a gente tem interesse nisso, sabe? E aquilo que eu falei no começo, esse choque de gerações também, voltar com trabalhos de outras épocas para
testar eles nesse momento agora. Isso tudo nos interessa quando a gente está fazendo curadoria. Essas últimas duas, né, um diálogo próximo com o que a gente pode chamar, assim, grosso modo, de uma filosofia ambiental, testar a fotografia nessa relação com a filosofia ambiental, e muito do que vem da nossa própria prática. Assim, a gente nunca perde do horizonte o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando como artistas. Assim. Então, realmente, a nossa prática curatorial é uma extensão da nossa prática artística. Bassu, José Roberto Bassu, lá de Brasília. Bom, Pedro e João, aí, super parabéns. Né? Fiquei encantado e muito tocado pela exposição, pelas soluções que vocês encontraram de expografia e tal. A questão que eu trago e que está se impulsando dentro de mim enquanto ouvia vocês, primeiro, fica claro para mim que vocês optaram, vamos dizer, por essa possibilidade, por um abrigo desse olhar estrangeiro, que muitas vezes é superficial, distante, etc., pelo caminho da empatia, do envolvimento, de uma relação com esses outros, mais sincera, talvez, ou de maior envolvimento. Né? É bacana esse recorte. Mas eu fui percebendo, enfim, que essas distâncias estão presentes realmente em quase todas as obras. A distância, digamos, territorialmente falando. Né? É um fotógrafo da Turquia, que faz imagens em Juazeiro, ou em Fortaleza, suíço na Amazônia, né? Um uruguaio em São Paulo, um mineiro em Belém, uma mineira em Belém. Então, digamos, a distância permeia, né, muito dessas escolhas, né, com duas exceções, a Ana Lira e a Beth Lima, em que os outros estão territorialmente mais próximos, talvez. Né? Foram as únicas que eu vi assim, de maior proximidade territorial. Né? E daí me surgem duas perguntas. A primeira é se a distância é um elemento determinante para a busca de outros, fotograficamente falando. E se é possível, com esse olhar curatorial de vocês, a construção desses outros, também de uma maneira empática, perto de nós, ou até dentro de nós. Acho que com certeza, né? Com certeza. Isso seria possível, sim. Há outros em toda parte, né? A Elza não está tão longe, mas deve ter andado bastante ali também, né? O Carl Guimarães não está tão longe. Isso que ele fotografou ali, esse filme, sei lá, 300 quilômetros de Belo Horizonte, chega num dia, né? Mas então, há outros tipos de distância, né? O cara é um eremita, né? O outro é um artista contemporâneo, internacional, quer dizer, estão bem longe ali, apesar da distância não ser tão grande. Agora, com certeza, a gente pode achar diferenças em toda parte, até dentro de casa. Quem está ali com a gente é outro também, né? E a gente tem muitos trabalhos feitos assim, né? Trabalhos feitos no Coutinho, edifício Master, um prédio no meio do bairro dele, que é cheio de gente de distintos tipos. Eu acho que sim, é super possível. Essa distância não é um fator preponderante nessa história. Coincidiu com ser assim aqui, né? Mas a gente até o fato de não ser os 12, não ter esse deslocamento geográfico, a gente pensou nisso também, porque não é necessário. Né? Inclusive, uma artista que não entrou por questões de agenda e tal, o outro dela era bem próximo dela, sabe? Como no caso da Ana Lira, ali, um pouco do Cal também. Mas a questão geográfica, ela realmente foi das coisas que nos guiou. Assim. Aliás, foi até um ponto de partida que depois a gente foi atenuando ao longo da curadoria. Assim. Mais alguém? Tão bem?
Tem alguém ali antes do Carlos, peraí. Ou é o Carlos? Carlos Carvalho aqui, ó. Galera, boa noite. João e Pedro, esse formigamento que vocês estão sentindo de um tema que chega e vai proporcionando uma sequência, né? Vocês falaram no início, inclusive, na possibilidade de uma sequência de 3. A gente vem sentindo isso muito lá no Festfoto, de que maneira conduzir uma linha que faça sentido, não só na pesquisa dos artistas, como também a proposta do festival para o público dentro dessa área de expressão. Como é que esse formigamento começou em vocês? Porque a gente se deu conta disso lá, sem querer. A gente fez o primeiro tempo Sul Global, o tema de 3 anos atrás, Sul Global, e viu que não tinha tido capacidade de esgotar o tema naquela edição. E aí fomos pensando em outras sequências e subtemas, e isso instigou muita gente, a gente continua formigando com isso. Então, como é que isso aconteceu para vocês? De que maneira vocês estão conduzindo essa possibilidade aí de um tríptico, né, de tema? Assim, é tão difícil você desenvolver uma ideia dessa, e achar trabalhos e fazer tudo, que demora um tempo, e o tempo é curto. O anual acaba sendo um tempo curto, assim, né? A gente começa tá aqui com esse agora, vai fazer outras coisas, lá no final do ano vai começar a pensar na próxima, o tempo acaba sendo curto, e vem essa questão, a gente, opa, então vai ser essa, vamos desenvolver ela, vamos ler, vamos trabalhar, vamos pensar em artistas, vamos convidar, e você tem que fechar, né? Então, quando a gente está fechando, quando está imprimindo, você fala, nossa, e aquilo outro, porque a cabeça continua funcionando, né? Então, assim, vamos continuar no que vem. E não cabe também, o espaço é pequeno. Então, na hora que você dá aquele start ali e começa a trabalhar tudo isso, você conclui, mas não para, né? Você tem que concluir porque tem data, mas a cabeça continua pensando. Aí você continua achando coisas, né? Demora um pouco para achar, às vezes, né? Então, acho que é por aí essa coisa dessa trilogia, de continuar, porque está ali pipocando ainda, né? Porque também às vezes a gente começa com um tema mais amplo assim, né? E depois a gente vai vendo questões que aparecem que foram tratadas de forma muito rápida e que a gente quer voltar e de repente esmiuçar essa questão, aprofundar nela ali e testar ela, investigar ela. Como que a fotografia responde à fotografia contemporânea, né? A gente trabalha com fotografia contemporânea. Eu acho que todos os artistas que a gente trabalhou até hoje são artistas vivos. E aí a gente, é como se fosse um zoom, assim, para fazer uma metáfora aqui com a fotografia. Dentro de uma questão mais ampla, a gente fala, pô, isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos desdobrar, esticar, fazer uma outra, porque é uma coisa de investigar mesmo, de desdobrar e de esmiuçar algumas coisas, que, igual o Pedro falou, se uma vai levando a outra, vai levando a outra, se deixar, a gente não para. Além da distância geográfica, né, que foi abordada, eu queria saber se a distância social ou a distância também cultural desses artistas com o outro, né, que foi fotografado, também teve influência, né, nessa curadoria. Por exemplo, esse artista que tem a esposa camaronesa, tá, pode ser que esteja muito longe da realidade dele, mas o atrai muito. O outro artista que eu não lembro o nome, que veio até Juazeiro, né, e também fotografou toda aquela realidade, se essa distância cultural atrai mais esses artistas. Acho que sim, acho que são atraídos por isso, sim. Não é só o amor, no caso desses dois aí, foi o amor, né? Mas outras coisas, outras questões os atraem, sim, sociais, geográficas, da terra, da paisagem, da luz, da cor, todos os elementos que estão dentro e fora de uma fotografia, imagino que fazem parte das escolhas, né? É muito difícil falar por eles, mas imagino que sim. Sim. Toda a diferença, né? A diferença sempre atrai, né?
Então, qualquer diferença chama atenção ali, né? Você quer se encontrar nela. Na verdade, a gente está querendo se encontrar na diferença, né? Acabei não finalizando bem a pergunta, desculpa, tá? Se foi uma premissa para a escolha, ver essa distância não somente geográfica, mas também cultural e, enfim. Não, premissa não. A gente encontra os trabalhos e acha que eles têm a ver por estarem tratando dessas questões, né? De ir ao encontro do outro. Mas não é tão objetivo assim, o que é o outro, que característica o outro tem. Isso acho que não passa muito pelo nosso procedimento, não. É uma coisa que está ali, né? Então, gente, obrigada, João e Obrigado Pedro. também. Obrigada a todo mundo que esteve presente.